21 horas e 59 minutos, conforme eu havia prometido para você. Nós estamos a partir de agora ao vivo. Eu tenho um convidado muito especial para conversar conosco nesta noite. Eu tenho certeza que você vai se encantar, se emocionar, porque ele tem uma mensagem diferente. Você sabe que eu o conheci há pouco tempo e me encantei com ele, e por isso no mesmo dia que eu o conheci, eu convidei para que ele participasse da live aqui junto com a gente. Estou esperando ele entrar aqui para que a gente possa já fazer essa conexão. Já tem muita gente esperando e eu espero realmente que seja uma bênção de Deus, porque nós vamos falar de positivismo, nós vamos falar aqui de fé, nós vamos falar desse momento tão preocupante, tão delicado que nós estamos vivendo no Brasil e no mundo, e eu espero que essa mensagem que nós vamos trazer nessa noite para você possa realmente ajudar a muitas pessoas. Eu peço que você avise seus amigos, avise os familiares, avise os vizinhos, todos que você puder, porque eu tenho certeza que nós vamos estar aqui agora, a partir de agora. Muito importante para a pessoa que sofre com ansiedade, para a pessoa que sofre de depressão, para a pessoa que está passando por um momento difícil, para a pessoa que está sozinha nesse momento, muitas vezes esperando até um companheiro ou uma companheira, né? Nesse momento tão delicado, e a pandemia justamente afastou as pessoas se afastou as pessoas que nós já conhecemos, imagina as pessoas que nós pretendíamos conhecer então. André, muito boa noite em primeiro lugar, muito obrigado, estou muito honrado por você ter aceito o meu convite. Eu já participei de inúmeras palestras, já participei de muitos encontros e confesso a você que a sua oratória, a forma e a maneira como você se comunica e traz uma mensagem tão bonita e que é tão difícil de se encontrar hoje em dia, me tocou de uma forma tão profunda que no mesmo dia em que eu te conheci, e quem nos apresentou foi um casal em comum, um casal amigo, né, a Camila e o Paulo Vieira, e no mesmo dia eu fiquei até sem graça de te pedir, mas eu falei, eu quero fazer uma live com você, para que a sua mensagem, o poder que você tem de comunicação, possa chegar a muitas pessoas que estão necessitadas, principalmente neste momento difícil que nós estamos passando. Boa noite para você. Que honra, que privilégio estar com você, César, e com todas as pessoas que estão chegando agora nessa live. Para mim é uma grande alegria termos vivido aquele tempo tão especial ali na casa do Paulo, onde nós pudemos sentir um pouco dessa atmosfera que nós queremos trazer para essa live hoje, porque como você bem disse, estamos vivendo momentos muito difíceis e que impõem a nós alguma decisão, alguma definição do que nós vamos fazer para enfrentar tudo que temos vivido. Eu sei que essa live vai funcionar para poder alcançar muitos corações e fazer com que muitas pessoas tragam para dentro de si os sentimentos corretos e as decisões corretas. É uma alegria para mim estar aqui com você. O André, muitas pessoas que estavam sozinhas antes da pandemia, e é um sonho de todo mundo encontrar uma outra pessoa, né? Preencher esse espaço e tudo mais. Agora com o distanciamento ficou ainda mais difícil. Pessoas que nunca tiveram, que me disseram testemunhas de pessoas, olha, eu nunca tive depressão, entrou a pandemia, eu fiquei deprimido. Pessoas que disseram que nunca tinham ansiedade e nesse momento de isolamento estão muito ansiosas, não é? Que mensagem você especificamente pode trazer para essas pessoas que têm ainda uma esperança, não é? Em Deus, independentemente de religião, não é? Nós não estamos aqui para falar disso, mas o que você pode dizer de positivo para que essas pessoas possam ganhar uma esperança para que tenha dias melhores pela frente? A grande verdade, César, é que a nossa mente, esse grande cérebro que Deus deu para cada um de nós, é o criador da nossa realidade. Nós vivemos aquilo que nós pensamos. O pensamento é a partícula subatômica criadora da nossa realidade. Nós somos o que nós pensamos. Nós atraímos o que nós pensamos, visualizamos, desejamos. E em um momento como esse que nós temos vivido, tem muita gente que só tem pensado o pior. Tem muita gente que tem sido assediado por todos os lados pelas más notícias que todos os dias têm se avolumado ao nosso redor. Até mesmo no quesito sentimental, eu acho que as pessoas acabam colocando prioridades erradas. Elas acham que vão encontrar alguém e a felicidade delas vai estar na outra pessoa. Ah, eu vou ser feliz quando eu casar, eu vou ser feliz quando eu encontrar alguém. Não. Você vai ser feliz quando você se encontrar. Você vai ser feliz quando você olhar para si próprio e perceber o valor que Deus plantou dentro de você. Se você não é capaz de viver na sua solitude, concordo que nós temos vivido bem mais do que gostaríamos.
pode ter certeza que você nunca vai conseguir no complementar de outra pessoa o que você não consegue sozinho. A vida, César, ela é algo muito pessoal. Cada um tem um ponto de vista, cada um tem uma perspectiva. E por que tem pessoas que passam por um processo totalmente diferente da maneira que outros passam pelo mesmo processo? Até mesmo se a gente fosse falar em questões de enfermidades, como a que nós temos vivido, tem gente que está uma pressão psicológica, emocional tão grande dentro delas que elas já acham que vão morrer sem nem ter contraído o vírus. E isso acaba trazendo para dentro delas uma opressão, um desespero, que caso a pessoa contraia o vírus, ela já derruba todo o seu sistema imunológico, pelo seu sistema emocional está abalado. Então a palavra que eu diria para essas pessoas é: viva o hoje, viva o presente, viva o agora. Acredite no que é bom. Não é porque muitas coisas ruins têm acontecido que você realmente precisa também passar por isso. Tem gente que está falando muitos mortos, mas ei, e o número de curados? Quantos curados? Quantas pessoas que estão se curando? Você se curou, eu me curei. Tantas pessoas, claro, têm perdido a vida e isso é muito doloroso. A gente tem que chorar com quem chora, mas a gente tem que fortalecer o olhar da esperança. A gente tem que fortalecer o olhar crédulo. Ô, César, eu costumo dizer que até o ateu positivo se dá melhor do que o ateu negativo. Se nós olharmos para a nossa vida com um olhar opressor, angustiante, debilitado emocionalmente, desgastado mentalmente, nós só vamos ver dor, nós só vamos ver morte, nós só vamos ver doença, quando na verdade todo dia um livramento acontece conosco. Quando na verdade todo dia Deus nos dá um livramento, todo dia Deus nos guarda de algo. Antigamente, minha gente, milagre era uma pessoa ser curada de câncer. Hoje, milagre é uma pessoa sair de casa pela manhã e voltar à noite. Isso é um milagre. Se você vai no banheiro e você consegue urinar, milagre. Se você está respirando bem, o seu pulmão está funcionando, milagre. Nós já somos pessoas cheias de milagres. Nós já temos muito que agradecer, mas às vezes precisamos passar por situações tão de limites, situações limite como essa, para podermos valorizar o que realmente vale a pena. Então, se você hoje está se sentindo só, está se sentindo angustiado, aflito, querendo encontrar outra pessoa, quem sabe esse não seja o melhor momento para você se encontrar com um novo propósito, um novo plano. Fica estritamente proibido você sair dessa pandemia do mesmo jeito que você entrou. Você tem que sair valorizando mais a vida, valorizando mais relacionamentos, valorizando mais a sua própria família. Olha que loucura, uma pandemia que obriga as pessoas a não poderem encontrar com os próprios familiares. Uma pandemia que afastou a avó do neto. Uma pandemia que isolou o filho do pai. Quando, na verdade, tudo que nós estamos passando não é somente uma doença física, é também uma cura emocional. Eu costumo dizer, César, que tudo que acontece, independente da situação, tem um propósito. E se você tem um coração aberto para ser ensinado, moldável, adequável, adaptável, você vai entender qual a mensagem que Deus está querendo lhe trazer, mesmo em dias difíceis. Porque até durante uma noite em que o choro está impetrado sobre nós, está vindo um amanhecer que trará uma alegria que nos recompensará de maneira sobrenatural. A alegria que muitas vezes era negligenciada por uma vida corrida que não valorizava o simples. A alegria que muitas vezes ficava indiferente, porque você entrava e saía da própria casa sem enxergar as pessoas com quem você morava, sem olhar nos olhos do seu marido. Esse é um tempo em que nós precisamos descartar quem éramos, abrir mão de conhecimentos que hoje não tem sentido nenhum. Quantas pessoas estão nesse exato momento passando por privações econômicas, passando por problemas financeiros e que, na verdade, é uma oportunidade de alguém estender a mão, dar uma cesta básica, ajudar. Não é motivo só de desespero que temos vivido, é também motivo de se inspirar generosidade, é também motivo de se abrir os olhos e entender o que é que eu posso fazer que vai fazer a diferença na vida de outros. É esse o nosso chamado, é esse o imperativo que Deus espera de nós hoje. André, eu aprendi na Bíblia e através da minha vivência também,
e eu uso muito isso aqui em casa e digo isso para os meus filhos sempre, que a palavra tem poder, não é? E tem Sim. mesmo. E agora, pelo que você está dizendo, até o nosso pensamento, aquilo que a gente começa a idealizar e visualizar, mesmo sem ter realizado, ele também tem essa força, assim como aparece no livro dos Secrets e outras pessoas que dizem essa história do pensamento positivo, ou mesmo da fé. Quer ver? Eu falei, eu tenho fé. Muitas pessoas dizem assim, se hoje não está bom, amanhã Deus preparou algo de melhor para mim. Isso eu levo, eu estou dizendo isso porque eu digo isso. Eu aprendi isso lá atrás, quando eu ainda era criança, quando eu vi um jogador chamado Baltazar, ele jogava no Grêmio, ele era o artilheiro de Deus, todo mundo levava uma flâmula no campo, ele dava uma bíblia para o adversário. E um dia ele perdeu um pênalti numa decisão, que era o gol mais fácil que qualquer pessoa poderia fazer. E eu nunca mais esqueço, eu devia ter uns 19 anos, 18 anos, não Um dia sei. desse, um dia desse. O repórter perguntou para ele assim, Baltazar, você perdeu o pênalti. Tinha o outro jogo da volta, que era contra o meu São Paulo no Morumbi. E o Baltazar, perdendo o pênalti na decisão, no primeiro jogo de decisão em Porto Alegre, ele disse a seguinte frase, se eu perdi o pênalti, se algo ruim aconteceu para mim, é porque Deus tem algo melhor preparado para mim na frente. E muitas pessoas deram risada disso e tudo mais. Inclusive eu achei, o cara está falando uma coisa porque perdeu o pênalti e tal, mas na fé que ele tinha. O Grêmio veio jogar a segunda partida contra o São Paulo no Morumbi, eu estava lá, e aí o São Paulo jogava pelo empate, se não me engano. E aí, num determinado momento, de fora da área, vem uma bola, o Baltazar mata no peito, dá uma bicicleta e faz um golaço no ângulo do São Paulo, no ângulo do Valdir Pérez, que era o goleiro, e o Grêmio se tornou campeão em cima do São Paulo no Morumbi, né, jogando fora de casa com um golaço histórico do Baltazar. Ou seja, talvez se ele fizesse o gol de pênalti e o Grêmio fosse campeão, ninguém iria se lembrar como eu estou dizendo isso aqui. Então, você considera a mente positiva, essa visão do que pode acontecer com você, esse positivismo, ou a fé, cada um pode analisar como quiser, que ela é determinante e ela funciona? A neurociência e a física quântica já prova, através de estudos científicos, feitos em inúmeras pesquisas que acompanham várias pessoas da Inglaterra, dos Estados Unidos e da Suíça, o quanto o pensamento cria a realidade. Se nós formos falar da teologia, que é o meu manual de conduta e fé, a Bíblia tem em todos os capítulos algo relacionado a pensamento. A Bíblia diz em Provérbios, César, da forma que o homem se vê na sua mente, assim ele é. Da forma que o homem se vê na sua cabeça, assim ele é. Se você pensa que é forte, você é forte. Se você pensa que é fraco, você é fraco. O Henry Ford, um dos maiores empresários do mundo, ele uma vez falou, se você pensa que é grande ou pequeno, você está certo das suas formas. Porque você é quem diz o que você é. Deus nos deu a nossa mente também pelo poder do livre-arbítrio. Escolha como você vai se ver. Escolha como você vai ver a vida. A central de criação da nossa realidade é o nosso pensamento. Uma partícula, César, que de acordo com alguns equipamentos usados hoje em dia, já dá para prever e preencher, inclusive, espaços químicos. Um pensamento, ele libera energia. Hoje em dia, a física quântica prova, inclusive, que a pessoa que sai de casa pensando muito em assalto, de alguma maneira acessa a pessoa que saiu de casa pensando em assaltar. Olha como isso é forte. Todas as coisas da nossa vida, muitas vezes, acontecem pelo poder das crenças que temos. É por isso que tem muito poder quando eu encho a minha mente com a palavra certa. Tem muito poder quando eu encho a minha mente das informações corretas. A Bíblia vai dizer que Deus nos deu a mente de Cristo. Como deveria ser a mente de um homem que navegava pelos oceanos mais turbulentos das emoções, que soube o que era sofrer, que soube o que era ser traído pelo melhor amigo, soube o que era ser negado pelos discípulos mais íntimos, soube o que era sofrer por quem estava lhe matando e mesmo assim levou amor, mesmo assim foi generoso, mesmo assim perdoou. Que mente impenetrável era essa? Que o mal não lhe alcançava, que o mal não lhe destruía. Era uma mente que alimentava a palavra de Deus no seu coração. Era uma mente movida à fé, era uma mente movida à ousadia. Eu costumo dizer que nós é quem decidimos se nós vamos meditar na maldade dos nossos Judas ou na bondade do nosso Cristo. Somos nós quem decidimos se vamos meditar no passado, que não tem mais mudança, porque o que aconteceu há 5 minutos atrás eu não mudo mais.
ou se eu posso pensar num futuro incrível, cheio de potencialidades e possibilidades que está por vir. O que nós pensamos nos deixa tristes ou alegres. O que nós pensamos nos traz fé e ousadia ou medo e paralisia. Os olhos da gente, eles são dominados pelas lentes da mente. O que eu estou dizendo é que ninguém vê o mundo como ele é. Eu vejo o mundo como eu sou. Eu vejo o mundo da forma que eu alimento as minhas crenças, da forma que eu alimento o que eu acredito, de forma que a teologia é mãe da ética, porque eu me comporto da forma que eu acredito. Se você que está assistindo essa live agora está acreditando nas realidades do mundo, está acreditando só na doença, está acreditando só nas notícias dos jornais, você deve estar apavorado, em pânico, desesperado, ansioso, cheio de ansiolíticos por todos os lados e mesmo assim não deve estar saindo dessa dor em espiral que nos tenta consumir a todos. Mas se você alimenta a certeza de que existe um Deus no trono e embora o mundo esteja em lockdown, o céu continua aberto. Embora o mundo esteja em crise, o céu não tem crise. Embora os governantes da terra não tenham solução, existe um Deus assentado no trono que pode reverter a situação na hora que quiser e na hora que o povo dele clamar. Como seria o mundo se nós parássemos de lamentar e chorar e começássemos a orar e profetizar e começássemos a juntos declarar que a palavra de Deus não vai voltar vazia, de que vai haver cura nos hospitais. Eu quero aproveitar esse momento que eu já estou sentindo a presença de Deus aqui para declarar leitos vazios e pessoas curadas. Leitos vazios e pessoas curadas. Deus está levantando pessoas agora. Enquanto você está aqui assistindo essa live, se você estiver doente, seja curado agora. Há poder na palavra e a palavra é fruto do pensamento. Nós precisamos meditar em tudo que é bom, em tudo que é justo, em tudo que é amável, se há algum louvor, se há alguma virtude, é nisso que nós devemos pensar. Sabe uma coisa interessante, ô César? Até Deus pensa. A Bíblia diz que Deus pensa. Está escrito em Jeremias. O profeta Jeremias outra vez falou, Deus tomando a boca dele. Eu é que sei os pensamentos que eu tenho sobre vós. Pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que vós esperais. Ou seja, Deus também pensa. E sabe quais são os pensamentos de Deus? Pensamentos de paz, pensamentos de saúde, pensamentos de alegria, pensamentos de abundância, pensamentos de felicidade. Eu não conheço um pai que não quer o melhor para os seus filhos. E os que eu conheço sofrem de disfunções emocionais, não são referência. Você tem 2 filhos maravilhosos. Você com certeza só pensa o melhor para eles, só pensa que eles vão crescer, só pensa que as coisas vão dar certo para eles, cria um caminho para que eles possam ter recursos e possibilidades para crescerem, mas os seus pensamentos são os melhores. E a Bíblia diz, se nós que somos homens, queremos dar coisas boas aos nossos filhos, imagine o nosso Pai que está nos céus. Essa pandemia vai acabar, esse vírus vai regredir, essa situação logo, logo vai ser só uma história. E muitos que estão sabendo passar por esse processo estarão contando testemunhos, estarão dizendo o quão mais passaram a acreditar em Deus em meio a uma turbulência como essa que nós temos vivido, porque escolheram pensar certo e alimentar sua mente com o que realmente faz a diferença. André, você falando aqui, eu sempre fico muito emocionado quando você tem a sua oratória. Eu quero dizer ao público que está nos acompanhando, com uma audiência incrível, que o André, ele já viajou grande parte do mundo em que as pessoas o convidam exatamente para que ele possa levar essa palavra às pessoas que estão. Não é palestra motivacional, não é nada disso. Não é pastor, muito pelo contrário. Ele tem, sim, um estudo bíblico muito grande, ele tem uma fé enorme, mas você percebeu, ele falou aqui da ciência, fala de tecnologia, aliado a tudo aquilo que está escrito na Bíblia. Você falou aqui do pensamento, rapidamente, só quero dar aqui um atrativo a mais para quem está nos acompanhando. A primeira vez que eu entrei na sala do José Bonifácio Oliveira Sobrinho, o Boni, o todo-poderoso e o maior gênio que existiu na televisão, na minha opinião, eu entrei lá tremendo, era um garoto, e de cara, a hora que eu entrei, na mesa dele tinha uma placa escrita assim,
think big, ou seja, pense grande, né? Yes. Em todos os sentidos, quer dizer, não, tipo assim, não tenha medo de vir trazendo um projeto para mim, pense, mesmo que você ache que é inviável, pense e faça, ou seja, na sua vida, como você disse agora, você tem essa força do pensamento. A mente tem muito poder, não é? Agora, voltando àquilo que as pessoas estão vivenciando hoje, André, tem muita gente que eu converso muito, eu gosto muito de bate-papo, eu gosto muito de conversar, e às vezes eu falo assim, não, mas não se desanime, né? Aí a pessoa fala assim, não, mas eu já tenho depressão. Então a pessoa já traz algo, eu sei que é muito sério, não é? É algo que muitas vezes as pessoas ignoram, acham que, a pessoa fala de depressão, tem muitas, milhões de pessoas com depressão no mundo. Essa pessoa que já está hoje, não é tão derrubada, tão desgostosa, sem motivação para viver, o que essa pessoa, ou quem está próximo dessa pessoa, pode fazer para tentar ajudá-la? César, eu quero dar aqui um dos maiores potencialmente incríveis e curadores e transformadores ansiolíticos que existe no mundo. Muito mais forte do que os que você compra na farmácia, muito mais forte do que os que vêm com bula. Eu quero falar de algo chamado gratidão. A gratidão, ela dificulta para a depressão. Todas as pessoas que são gratas, elas resolvem ver a vida por uma ótica diferente. As pessoas que são gratas, elas extraem o melhor, independente da experiência que vivenciem. Tem muita gente que não sabe, mas embora a depressão tenha fatores químicos, embora a depressão tenha fatores, quem sabe, até mesmo genéticos, ainda existe uma discussão no meio psicológico sobre isso, mas eu quero falar sobre um poder que é poderosamente, comprovadamente eficiente, que é o poder de nós sermos gratos. A gratidão, ela faz com que nós vejamos o mundo não por aquela experiência isolada. A gratidão nos dá lentes amplas. Ela nos faz ver muito mais do que o que nós estamos passando. A gratidão nos faz ver além. O que eu vou viver depois de enfrentar isso. O que eu vou conquistar depois de ultrapassar essa muralha. A gratidão, ela antecipa milagres. Porque quem é grato de verdade, agradece antes de receber. Quem é grato de verdade, olha para a circunstância que está passando hoje e traz ao seu coração a seguinte frase: eu sei em quem eu tenho crido. Eu sei o quão poderoso Ele é para fazer novas todas as coisas. A gratidão não é emoção, a gratidão é decisão. Você não tem que sentir gratidão, você tem que decidir gratidão. Você tem que olhar para as pessoas que fazem a diferença na sua vida e dizer: amigo, eu te agradeço por tudo que você representa para mim. Deus, eu te agradeço pelo meu pão. Eu te agradeço por esse copo de água que eu acabei de beber. Eu te agradeço por esse sangue que está sendo bombeado por cada veia do meu corpo. Todo o meu coração que bate, a minha mente que pulsa. Eu tenho motivos para agradecer. Não tem ninguém que está assistindo essa live agora que não tenha motivos para agradecer. Com certeza, você que está nos assistindo hoje já venceu coisas que você achava invencíveis. Já derrubou muralhas que você achava intransponíveis. Já venceu situações que você considerava irremediáveis. E agora você vai vencer também. O mesmo poder que você tinha se multiplica hoje. Olhar para trás, querido, é só para crer e entender que você ficou mais forte, mais maduro, mais alegre. Tudo que você passou teve um propósito. Você não seria quem você é se você não tivesse passado pelo que você passou. E eu não conheço pessoas fortes que tiveram um passado fácil. Eu não conheço ninguém forte que teve um passado fácil. Tudo, César, nos trata. Tudo nos melhora. Tudo nos aperfeiçoa. Eu costumo dizer que Deus não nos prova, Deus nos treina. Deus não nos prova, Deus nos treina. E tudo que nós estamos vivendo, seja algo bom ou mal, triste ou alegre, tudo passa. Você que está se sentindo hoje deprimido, angustiado, com síndrome do pânico, com ansiedade, ei, aqui está um que foi curado de ansiedade. Aqui está um que foi curado de síndrome do pânico. Eu chegava no hospital com taquicardias súbitas, depois de ter passado por um processo onde eu precisei me operar, e depois dessa cirurgia tive que ficar 3 meses de cama. Ora,
Uma pessoa que viajava o mundo todo, não parava, se viu 3 meses numa cama. Fiquei angustiado. Eu vi quantas pessoas me usavam e quão poucas eram as que me amavam. Porque quando eu me vi deitado numa cama, meu telefone tocou bem menos. Quando eu me vi com menos utilidade, as pessoas me procuraram menos. E isso tudo mexeu com o meu emocional. E eu fui 15 vezes no mesmo hospital, dizendo que estava tendo um AVC, morrendo, eu já estava conhecido lá. E aí o médico uma vez olhou para mim e falou: ô André Vitor, você já tem psicólogo, psiquiatra? E eu falei: por que o Senhor está falando isso comigo? Aí ele falou: porque você está em crise de ansiedade. E eu não aceitava, porque eu dizia: como que eu tenho crise de ansiedade se eu sou cheio de fé, se eu sou cheio de Deus? Na verdade, o que eu não sabia é que eu sou gente. O que eu não sabia é que eu sou humano. O que eu não sabia é que mesmo pessoas fortes têm fragilidades. Mesmo as pessoas que têm Deus passam por situações desafiadoras. E o que importa é reconhecer a sua vulnerabilidade. Reconhecer a sua fraqueza, porque o poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza. Quando nós estamos fracos, é aí que nós estamos fortes. Existe uma letargia, uma lentidão na vida de quem vive pela força do braço, na vida de quem só espera no que os homens falam. Quem confia no homem perecerá pelo homem. Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que jamais serão abalados. Você às vezes está colocando a tua expectativa na pessoa errada, colocando a tua fé só na vacina da Pfizer, colocando a tua fé só na vacina da Biotech. Eu quero falar hoje também de uma vacina que ela está disponível hoje. É a vacina do propósito de Deus. Se Deus te vacinou com o propósito dele, você está proibido de morrer. Você não está autorizado a morrer. Enquanto Deus tiver propósitos com a sua vida, você não morre. Enquanto Deus tiver propósito na sua vida, o mal não lhe destrói. E você precisa crer, confiar, entender que a minha vida e a sua está na palma da mão de alguém que ninguém pode e ninguém jamais vai conseguir medir, limitar ou destruir. Existem pessoas agora que estão angustiadas, deprimidas e ansiosas, que precisam ouvir o que eu quero lhes dizer. Tudo passa. Tudo passa. Isso que você está vivendo hoje pode durar uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. O choro vai passar, a tempestade vai passar, você vai sobreviver, você não vai cair, você não vai se entregar, você não vai se deixar bater. Hoje você pode respirar esse ar de fé que está entrando na sua casa através dessas palavras e você pode decidir: eu vou resistir. Eu vou resistir. Porque não é poder de ataque, é poder de resistência. Nós temos que muito mais nos ligar em resistir do que em atacar. Porque forte, César, não é o mar que passa e destrói tudo. Forte é a rocha, que aguenta tudo e acaba inabalável. É muito interessante quando existem pessoas que têm aquela palavra famosíssima que viralizou nos anos anteriores: resiliência. Todo mundo já ouviu falar na resiliência, a capacidade de enfrentar as coisas com inteligência emocional, com um alento emocional. E eu quero dizer que resiliência nada mais é do que a filha da fé. A resiliência, quem gera ela é a fé. A fé, segundo o escritor de Hebreus, capítulo 11, versículo 1, diz: é a prova do que não se vê e a certeza daquilo que se espera. Desliguem um pouco essas notícias ruins da cabeça de vocês e abram a Bíblia. E ouçam o que edifica, e ouçam o que fortalece. Sabe uma coisa incrível lá da Rede Record, César? Lá na Rede Record, o jornal está dando a escalada de curados, não só de mortos. Sim. E eu acho que isso é uma iniciativa que vai contra esse jornalismo que muitas vezes também é opressor e angustiante. As pessoas ouvem tantas notícias ruins que elas adoecem, que elas se angustiam de maneira inevitável. Mas dependendo do que você gasta mais tempo ouvindo e vendo, é a força do seu pensamento. Se você tem uma fonte limpa, você tem uma matriz curada. E se a sua matriz é curada, os seus resultados são diferentes. Olha, o André falando aqui, eu estou tentando ver os comentários e para poder responder, a gente não vai conseguir, evidentemente, até
eu fico atento a tudo que ele está dizendo. E nós estivemos juntos apenas, pessoalmente, apenas uma única vez. Depois que a gente chegou em casa, a Elaine dizia assim, a gente tinha que gravar o que o André falou, porque eu não lembro de mais. Falou tanta coisa ao mesmo tempo, e foi impressionante, e ela emocionada, chorava, e ela acabou de entrar aqui dizendo que tá chorando nesse momento. E eu quero lembrar aqui duas passagens, até para dar um tempo para você respirar um pouquinho aí. É, porque eu sou uma metralhadora. Trrr. A Elaine usa um bordão aqui em casa, e que às vezes eu uso para ela também. Quando algo sai fora do eixo, ela diz sempre uma frase que você conhece certamente, que diz assim, transforme a sua insatisfação em gratidão. Né? Então, muitas vezes eu brinco com ela, quando ela reclama de alguma coisa, eu falo assim, transforme a sua insatisfação em gratidão. E você falou aqui de muitas pessoas, eu quero dar aqui o meu testemunho. Eu fiquei muito emocionado, porque nesse primeiro encontro que nós tivemos, do nada, o André olhou para mim e disse o seguinte, Deus te livrou porque Ele tem algo ainda para você realizar na sua vida. Deus te livrou porque Deus tem um propósito na sua vida. Então, muitas vezes, quando nós passamos realmente por algo difícil, por momentos de incertezas, de insegurança, a gente que tem fé, você realmente tem essa certeza de que Deus tem algo reservado para você na frente. Então, hoje nós fizemos aqui, toda quinta-feira a gente faz às 8 horas da noite aqui em casa, o nosso evangelho, a gente se reúne, nós quatro, nós fazemos as orações, a gente lê um pedaço da Bíblia e eu sempre faço uma oração final e eu agradeci a Deus por tudo que eu passei, por tudo que a Elaine passou, por Ele ter nos livrado exatamente enquanto tantas pessoas não têm o mesmo destino, e disse assim, eu estou aqui para que o Senhor me dê mais energia, mais motivação, para que eu possa continuar, porque se o Senhor realmente, como disse o André, me preservou, não é, e me livrou, é porque tem algo realmente para que eu ainda tenha a continuar na minha caminhada, algo que eu tenho ainda muito grande para realizar. E eu tenho certeza de que isso vai acontecer. Muito obrigado, viu, André? E eu também, porque você e a Elaine, a gente conhece há tão pouco tempo, pessoalmente, é claro, mas a gente sente dentro de vocês uma presença que eu não tenho como dizer que é de outra pessoa que não Deus. Porque vocês, ao mesmo tempo em que já viveram tantas experiências por serem pessoas públicas, por estarem tendo uma carreira tão longa, você como um jornalista que sempre teve que comunicar muita coisa, vocês se mantiveram doces, vocês se mantiveram sensíveis. É muito incrível quando você, mesmo tendo passado por muita coisa, mantém a sua essência. A maioria das pessoas deixa a sua essência se degradar pela opinião dos outros, pelas circunstâncias, pelas experiências. E vocês não, é muito claro. É claro que eu tenho essa visão também espiritual, nem todo mundo olha com os olhares espirituais, mas é muito claro que na família de vocês existe um Deus todo-poderoso, que é o centro dessa casa, que tem guardado, blindado, abençoado, colocado vocês em lugares onde o nome dele é glorificado. Tanto que hoje essa live está sendo realizada para quê? Para a glória de Deus. Deus está sendo glorificado aqui enquanto nós estamos conversando sobre isso. E vocês estão permitindo com que a profundidade da fé que vocês ousam viver alcancem a outros. Isso é a beleza do humano. A beleza da humanidade é o compartilhar com os outros o que me fez bem. É o compartilhar com os outros o que me alcançou. Não é guardar, não é reter, não é esconder. É você levar, compartilhar, edificar, encorajar. Eu que estou feliz por estar aqui hoje e sabendo que essas palavras estão fazendo sentido para tantas outras pessoas. André, eu disse aqui no início que nós não íamos falar de religião, porque não é esse o nosso tema. O que eu quero dizer para você, e eu tenho colocado sempre aqui, as minhas experiências e as minhas vivências, para que você também coloque a sua opinião, a sua palavra, não é tão abençoada com relação a isso também. Eu tenho alguns amigos que são judeus, eu tenho amigos que são muçulmanos, tenho amigos católicos e tenho amigos evangélicos, e tenho amigos espíritas também. E eu procuro aprender com cada um deles, porque eu acho que em todo segmento em que Deus está presente, você pode aprender. Não é? O muçulmano que segue o Alcorão, ele é muito temente a Deus. Não é? Muito mais do que muitas pessoas que se dizem cristãos, ou enfim. O judeu tem uma sabedoria incrível que você pode captar e usar isso em seu benefício. Não é? Mesmo os espíritas, eles também têm algo importante
para que você possa analisar, para que você possa sentir. Claro, cada um tem a sua crença, mas o mais importante é quando a pessoa tem realmente Deus dentro de si, Deus no coração, e como você disse aqui, Deus na nossa mente, porque a nossa mente efetivamente tem poder. Como é que você analisa isso e que recado você traz para as pessoas de diferentes religiões que estão acompanhando a gente agora? Meu querido, eu acho que hoje a religião mais exclui do que inclui. Eu acho que a religião, às vezes, ela está colocando pedágio num caminho para ir para o céu que Deus conquistou pelo sangue de Jesus. Eu acho que hoje tem muita gente que tem muita religião e pouco Deus. Tem muita religiosidade e pouca espiritualidade. E o que muda a nossa vida não é a nossa religiosidade, é a nossa espiritualidade. Há quem faça rituais incríveis sem nenhuma sinceridade. E há quem ore a um Deus que às vezes nem conhece de todo o seu coração e acaba sendo ouvido. O que existe é muita gente que acaba vivendo dogmas, doutrinas de homens, uma religião passada de pai para filho, uma tradição, algo que fez sentido para quem veio antes de mim, mas para mim é vazio. Para mim não me toca, não me alcança. Eu costumo dizer que a religião foi que matou Jesus. Quem mandou Jesus para a cruz foram os religiosos. Os religiosos que mataram a Cristo. Aquele que veio salvar, aquele que veio transformar a humanidade, ele não veio falar de uma religião, ele veio falar de uma oportunidade. Ele veio falar de um relacionamento. Não adianta religião sem relacionamento. Você pode ser padre, pastor, kardecista, pai de santo, muçulmano. Você precisa de uma pessoa chamada Jesus. Você precisa de alguém que no livro que eu mais acredito e que eu não quero aqui impor para que ninguém acredite, mas para mim o meu manual de conduta e fé é a Bíblia. E a Bíblia diz em João, capítulo 14, versículo 6, que Jesus abriu a sua boca e Jesus disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Não precisa ter se formado na faculdade para entender que a é artigo definido. Jesus não é um caminho, Jesus é o caminho. Qualquer coisa que diga que está levando para Deus, que não envolva Jesus, eu discuto, eu questiono. Porque somente quem veio do céu pode nos levar para lá. Somente quem se fez filho de homem para nos fazer filhos de Deus é que pode nos transformar. Ele vestiu o corpo da nossa morte para nos vestir com o corpo da sua vida. Ele se tornou quem eu era para me tornar quem ele é. Ele se despiu de toda a sua glória para subir em uma cruz indigna, onde só morriam assassinos, onde só morriam as pessoas mais perigosas da época, sem ter cometido pecado nenhum. Religião não salva, religião não transforma, religião não melhora ninguém, religião não aperfeiçoa princípios, mas Jesus sim transforma, cura, restaura e salva. Agora, quando você me pergunta, eu preciso de um lugar para alimentar a minha fé? Com certeza, todos nós temos que ter um lugar que nos identifique Deus, que nos alcance, que nos toque, e esse lugar é um lugar que vale a pena ser frequentado. Esse é um lugar onde vale a pena se misturar as pessoas de lá. Quais são as pessoas que eu quero me misturar? As que eu quero ser. Você tem que ter perto de você pessoas que lhe edifiquem, pessoas que lhe encorajem, pessoas que lhe deem palavras de bênção. Tem gente, César, que para cada solução que a gente encontra, nos traz um problema. Tem gente que tudo que vem é para nos desencorajar, é para nos falar palavras contrárias. Tem que se livrar de qualquer tormento e barreira e desgaste emocional de pessoas que não querem fazer a vida do outro melhor. Uma coisa também poderosa que a religião acaba atrapalhando às vezes é a humanidade, é o amor. Como pode um católico falar mal de um evangélico e um evangélico falar mal de um católico se os dois dizem que conhecem Jesus? Isso não entra na minha cabeça. O padre Fábio de Mello, que é um expoente da Igreja Católica, ele me alimenta muito. Ele me edifica demais. Eu leio tudo que ele escreve. E se tem alguma coisa da fé dele que não me edifica, é algo pessoal, é algo individual, que ele cresça e que eu continue crescendo. Eu acho incrível que ele mesmo uma vez foi para o programa do Fausto e ele cantou com uma grande expoente da igreja evangélica, que é a pastora Ludmila Ferber, que tem hinos poderosíssimos, hinos tremendos. Os dois falaram de Jesus. Quem quiser
Viver religião, não conte comigo. Eu não me identifico com esse abismo que as religiões promovem. Por que pessoas que têm pecados têm que ser rechaçadas, humilhadas, ignoradas? Se quando Jesus veio ao mundo, ele sentou com o pequeno, ele socorreu a adúltera, ele foi em busca do pior cobrador de impostos da cidade. Minha referência é ele. Minha referência não é o homem, minha referência é o Cristo. O Cristo, ele sabia qual era o seu propósito e nada maculava, e nada roubava o seu propósito. O que falta Deus nominal, mas o Deus que faz o coração bater mais forte, o Deus que me faz bater a porta da viúva, o Deus que me faz levar comida para o faminto, o Deus que me faz cuidar do enfermo, o Deus que me faz socorrer o solitário, o desvalido, o abandonado. Para mim, Deus é isso. Para mim, Deus é o socorrer quem tem fome. Para mim, Deus é o abraçar quem está solitário. Deus não está em muitas igrejas suntuosas que muitas vezes se preocupam com tudo, menos com a experiência fidedigna de uma humanidade que, mesmo nos tornando vulneráveis, nos faz únicos com Ele e nele. André, você fala diversas passagens bíblicas com tamanha intimidade, com tamanho conhecimento, e muitas vezes eu falo para as pessoas da leitura da Bíblia, e muita gente fala assim, mas é tão difícil, eu não consigo entender o que está escrito ali, não consigo compreender o que está escrito ali. O que você diria para uma pessoa que está nos acompanhando agora, e que tem esse pensamento, existe uma forma mais fácil de tentar entender e compreender a Bíblia? Eu diria que a Bíblia é o único livro que nós temos o prazer de ler junto com o autor. A Bíblia é o único livro que você pode estar com o autor ali, junto de você na hora que você vai ler. Toda vez que você pegar a Bíblia, você tem que orar. Afinal, a oração, que também é um tema que a gente tem que falar aqui antes de terminar, a oração é uma comunicação real e poderosa com Deus. Você pega a sua Bíblia e ora, Deus, me dá discernimento, me revela, porque Jesus é o verbo é a ação, o verbo é a palavra. Então, Deus, me mostra o que eu preciso aprender aqui agora. Primeiro, não ler a Bíblia sem orar. Tem que orar. Segundo, o que você mais tem que ler a Bíblia é a partir do Novo Testamento. Quem nunca pegou numa Bíblia para ler, comece por Mateus. Vem o livro de Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos, Romanos, 1 e 2 Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, 1 e 2 Tessalonicenses, 1 e 2 Timóteo, Tito, Filemão, Hebreu. Todos os livros do Novo Testamento é a nova aliança. É o que Jesus fez. Em Jesus, alguns livros do Antigo Testamento caducaram. Em Jesus, algumas coisas do tempo da lei não tem mais poder no tempo da graça, onde se abriu um novo e vivo caminho pelo poder do sangue de Jesus. Então, é importante também, quem puder, comprar uma Bíblia de estudo, César, porque nela vem rodapés, vem estudos explicando versículos. Então, é algo incrível e maravilhoso que vai fazer muito a diferença para as pessoas. O livro de Salmos é poderoso, é riquíssimo. Ali tem louvores a Deus que aquecem a nossa alma. Até quem não crê na Bíblia deveria ler o livro de Provérbios, que é o livro do homem mais sábio que existiu e que ali tem conhecimento para todas as áreas. Até sobre você não ser agiota tem Provérbios. Que você tem que ter cuidado, senão vão levar até a cama debaixo de você. Ou seja, tem coisas na Bíblia que você nem espera que vai encontrar lá. E a Bíblia é essa riqueza. Essa semana mesmo eu estava assistindo num programa aí, numa TV por a cabo, que encontraram agora, nesses últimos dias, livros, alguns papiros que datam de 2000 anos na época de Cristo e que juntos eles fazem alguns evangelhos. Eles criam ali algumas páginas do evangelho. Ou seja, a Bíblia, César, é um dos maiores manuais de conduta e de fé que um ser humano pode usufruir. É nela que eu me descubro, é nela que eu conheço quem eu sou, porque eu sou a imagem e semelhança de Deus. E o arquétipo do homem que realmente glorifica a Deus é aquele que busca a palavra. A Bíblia diz assim, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Para você ser esse grande jornalista que você é,
Eu imagino que você leu muito sobre jornalismo. Eu imagino que você teve várias experiências com outros jornalistas. E para uma pessoa ser cheia de fé, ela tem que se debruçar na palavra. Ela tem que caminhar com outras pessoas espirituais. Ela tem que gastar tempo com aquilo que ela deseja crescer. Afinal, no que você se concentra, é o conhecimento que em ti aumenta. Então, cada um de nós, podemos crescer de maneira sobrenatural ao buscar essa intimidade com a palavra de Deus. Olha, eu procuro sempre aqui, durante a sua palavra, a sua mensagem, tão abençoada, colocar muito, pelo menos um pouco, né, da minha experiência pessoal. E eu disse isso a você, eu faço questão de contar isso para o público. Durante esse período da minha internação, em que eu fiquei no hospital, eu fiquei muito mais próximo de Deus. Eu tinha ali, né, diariamente, o tempo todo, até porque não precisava me ocupar com o meu trabalho, nem com outras atividades, eu tinha que ficar ali. A minha convivência foi maior com Deus. E eu ouvi Deus falar comigo. Uau! É isso, né? E você disse para mim a seguinte frase que eu não me esqueci. Você disse para mim assim: quanto mais intimidade você tiver com Deus, mais próximo de você Ele vai estar. Então é um pouco Yes. o que você está dizendo agora, não é isso? Exatamente. A Bíblia diz assim, ó: buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Na vida, só tem uma coisa que nós não encontramos: o que nós não buscamos. Buscar é a certeza de uma continuidade, de uma constância. Todo mundo, consciente ou inconsciente, está buscando várias coisas na vida. E, vez por outra, quando menos espera, dá de frente com aquilo que buscou. Pessoas que muitas vezes não estão nutrindo um casamento saudável, não estão nutrindo uma relação com o seu cônjuge feliz e acabam falando besteira, como: se você não melhorar, eu vou trair, se você não se cuidar, eu vou te deixar. Elas estão criando essa possibilidade. Elas estão se fortalecendo em um futuro que eles mesmos estão trazendo para a sua vida. Então, a intimidade com Deus nada mais é do que uma busca e uma caminhada diária. Quem se encheu de Deus ontem não pode deixar de se encher hoje. Quem se encheu da palavra semana passada tem que se encher de novo essa semana. Porque se encher de Deus não é um evento isolado, é um evento contínuo. Não é um evento de um dia. Naquela sala mesmo, onde nós estávamos louvando a Deus e orando semana passada, nós fomos cheios de Deus. Hoje, nessa live, nós estamos sendo cheios de Deus. Quem está escolhendo assistir coisas nesse momento que não edificam, vai dormir mais ansioso, vai dormir mais angustiado, vai dormir mais deprimido. Quem está assistindo essa live vai dormir mais confiante, vai dormir mais alegre, vai dormir mais em paz, vai dormir mais fortalecido, sabendo que o amanhã está na palma da mão de Deus. E Deus não brinca de esconde-esconde com ninguém. Ele sobe no alto do monte e ele diz: eu estou aqui, vem, corre, eu não estou me escondendo de você não, apenas você que não me busca. Eu gosto de contar a história do barbeiro. Você sabe a história do barbeiro, César? Não, me conta para o público. Um rapaz foi para uma barbearia. E esse homem era altamente ateu, não acreditava em Deus de jeito nenhum. E o barbeiro, altamente cristão. E ele fazendo a barba com esse barbeiro e começou a reclamar, começou a falar: Deus não existe. Se Deus existisse, não tinha tanta gente com fome, não tinha tanta gente doente, não tinha tanta desgraça no mundo. E o barbeiro só vindo: Deus não existe, porque se Deus existisse, não tinha tanta gente matando os outros, fazendo mal para os outros. E o barbeiro só vindo. Na verdade, ao contrário, minha gente, era o barbeiro que estava falando que não acreditava em Deus. Ele dizia: Deus não existe, porque se Deus existisse, não tinha tanta gente ruim no mundo. Até que quando terminou de fazer a barba, esse rapaz cristão, entendeu, né, que eu troquei aqui. Sim. Esse rapaz cristão, ele pegou o barbeiro pelo braço, levou lá fora, na calçada da barbearia, e olhou para aquele barbeiro apontando para um mendigo. O mendigo estava na calçada da barbearia, com a barba enorme, toda desgrenhada, todo sujo, com o semblante terrível. E o cara olhou para o barbeiro e falou: moço, ele diga, barbeiro não existe. Aí ele falou: como assim? Porque se barbeiro existisse, não tinha um homem desse com a barba toda desgrenhada e acabada. Pelo que o barbeiro virou para ele e disse: claro que eu existo. Ele que nunca veio aqui.
Ele que não me buscou. Ele que não me procurou. Aí ele olhou para o barbeiro e disse: você entendeu tudo agora. Deus existe. O que não existe são as pessoas estarem buscando a Ele. Ô César, que mundo nós viveríamos se as pessoas buscassem a Deus? Se as pessoas, antes de tomarem uma atitude com outra pessoa, dissessem: será que isso vai fazer bem mesmo? Será que eu gostaria de ouvir o que eu estou prestes a falar? Será que eu deveria fazer o que eu estou prestes a realizar? Ética, compaixão, empatia, misericórdia, amor ao próximo. Tudo isso muda o mundo e tudo isso é sinônimo de Deus. Quem tem Deus tem amor. Quem tem Deus tem perdão. Quem tem Deus tem misericórdia. Quem tem Deus tem graça. Quem tem Deus oferece o melhor. Quem tem Deus serve. Quem tem Deus perdoa até quem lhe fez coisas gravíssimas. É incrível como pessoas que têm Deus saem de situações aparentemente insuperáveis. E isso é muito fruto da sabedoria. Você sabe também, César, que tem uma grande diferença entre sabedoria e inteligência, né? Sim. Tem muita gente que é inteligente, mas não é sábia. E a maneira que eu melhor relato essa diferença é com a seguinte frase: o inteligente consegue sair de um buraco que o sábio não cairia. O inteligente consegue sair de um buraco que o sábio não cairia. O sábio, ele não quer errar, ele aprende com quem errou. O sábio, ele não quer sofrer. Ele toma uma atitude que lhe cerque de proteção, que lhe cerque de cuidado. Uma vez eu ouvi o Ratinho, que é aquele também conhecido apresentador, falando, sabe o que no programa dele? Um programa que é uma loucura. E do nada ele solta, sabe o quê? Quem leva o filho para a igreja, quando ele cresce, não vai buscar ele no presídio. Olha só que sabedoria. Uma sabedoria que parece rasteira, mas é profunda. Porque se você dá princípios e valores para os seus filhos, você está protegendo eles de escolhas ruins no futuro. E quem está assistindo essa live agora pode correr atrás do prejuízo. Pode decidir hoje perdoar alguém. Pode decidir hoje ir atrás daquele pai que está ausente. Pode hoje ligar para aquela pessoa que lhe constrangeu, que lhe entristeceu e falar: olha, estou lhe ligando para dizer que está tudo certo. Eu libero perdão sobre a sua vida. Que Deus te abençoe poderosamente. Isso recomeça a vida. Isso restarta o mundo. Quando alguém é capaz de reconhecer o quão amoroso pode ser. Essa pessoa está debelando infecções na alma. Essa pessoa está vencendo ansiedades, doenças e até mesmo o câncer. Já está quase provado, gente, que a maioria dos tipos de câncer começam na alma. As doenças psicossomáticas estão aí para provar isso. Pare de ser tão amargo. Pare de ver só o pior de tudo. Pare de só ver o lado negativo das coisas. Isso te adoece, isso te mata. É um tempo que você precisa colocar um outro olhar para a vida. Nós não precisamos de novos olhos. Nós precisamos de um novo olhar. Podemos enfrentar as mesmas situações por uma nova ótica. A vida é ponto de vista. A vida é perspectiva. Para alguém, uma pedra é algo que lhe derruba. Para outro, é algo que derruba um gigante. Para alguém, uma dificuldade é algo que lhe mata. Para outro, é algo que lhe engrandece. Cada um vai decidir o que fazer com o que lhe acontece. Porque não é o que eu passo, é o que eu faço com o que eu passo. Em tudo, nós podemos treinar a nossa mente para vermos o bom, para vermos o que vai nos tornar aquela situação, para vermos o que nós podemos ser depois daquela experiência. Ô André, a gente já está quase no finalzinho, mas eu quero que rapidamente você ilustre um pouco o que você disse no nosso encontro, que eu achei lindo demais, que você disse que Deus não quer saber do teu passado. Deus pensa em você hoje e no futuro, não é? É isso mesmo. Eu costumo dizer que para Deus não conta como começa, conta como termina. Não importa de onde você vem, os erros que você cometeu, o passado que você viveu, a queda que você levou, a nota baixa que você tirou, o pecado que você cometeu, as lutas que você enfrentou. O que importa é o que você decide se tornar. O passado é imutável. Por mais que nós queiramos, nós nunca conseguiremos
ir atrás de um lugar onde nós vivemos no passado e resolvê-lo. O que nós podemos é ressignificá-lo. Entender que tudo que nós vivemos teve algum propósito. Tudo que nós passamos teve algum propósito. Isso dá uma abertura para que o nosso presente seja, de novo repetindo, de gratidão. Quando nós enfrentamos a vida com o sentimento certo, a visão certa, os pensamentos certos e as palavras certas, se torna inevitável uma vida de vitória. Se torna inevitável uma vida abundante. Então eu não sei quem está assistindo essa live agora, mas eu te encorajo. Larga esses pesos que você não precisa mais carregar. Se livra dessa bagagem que você não precisa mais trazer. Fez algo muito grave? Pede perdão à pessoa. Alguém fez algo muito grave com você? Perdoe essa pessoa. Recomece. Nunca é tarde. Seja você alguém que tem 8 anos ou 80. Nunca diga e nem aceite que alguém diga que você é novo ou velho demais para viver os planos de Deus. Hoje tudo pode ser novo. Hoje tudo pode ser diferente. Você que às vezes acha que já deu tantas coisas erradas que nada pode mudar a tua vida. Deus te colocou nessa live para você ouvir essas palavras e para entender que nesse exato momento uma porta de possibilidades está se abrindo. Deus te diz hoje, eis que eu farei novas todas as coisas. Porventura você não vê? Essas palavras estão iluminando a tua consciência. Essas palavras estão encorajando o teu coração. Uma porta se abre para que milagres aconteçam. Recomece. A vida é feita de recomeços. A vida é feita de eu entender onde eu cair, me arrepender e voltar a andar. Todo mundo, para aprender a andar, quando era pequeno, teve que levar muita queda. E os desequilíbrios fortaleceram a sua própria percepção. Os desequilíbrios lhe tornaram motoramente, coordenadamente equilibrados. Tudo que você passou, tudo que você enfrentou, não foi para te matar, por isso que você está aí vivo. O que você está passando agora também não é para a morte, é para a glória de Deus. Você vai superar a traição, vai superar o divórcio, vai superar a angústia, vai superar a doença, vai superar a ingratidão. Ei, eu não sei o que você está passando hoje, mas eu te garanto, você é maior do que isso. Você é maior do que essa situação. Você é mais forte do que esse vento contrário que está abalando tuas bases. Deus hoje está estendendo a mão e te dizendo, eu sou contigo. Eu não sou contra ti. Eu não luto contra ti. Eu sou por ti. E eu vou te levantar, mesmo que a vida tenha te derrubado. As coisas que você passou já está no próprio verbo. Passou. Acabou. Você não tem que sofrer uma vida inteira por algo que já passou. Desconecte-se daquilo que te prende a algo que te faz mal. Porque a sua vida, ela é muito mais do que uma experiência, um deserto, uma tribulação e um problema que você enfrentou. Bom, olha aqui, a gente tem mais alguns poucos minutos aqui antes do final da live. Provavelmente vamos precisar de uma segunda temporada, de uma terceira. Privilégio para mim. Melhor, André, por favor, diga o seu Instagram aqui, como é que a pessoa faz para te achar, para passar a te seguir, para acompanhar essa bênção que é você, André. Turma, muito bom estar aqui com todos vocês. É um privilégio poder estar aqui com essa pessoa preciosa aqui em cima. E eu tenho certeza que cada um de vocês que estão aqui também devem ter alguma sede e alguma fome de terem cada dia mais princípios e uma sabedoria prática para a sua vida. Então, sempre que eu posso, eu estou postando algo que lhe encoraje, que lhe fortaleça, lá no @AndreVitor número 7. @AndreVitor número 7. Não tem C. O meu é André. É André Vitor. Minha mãe não quis colocar o C, então não compliquem a vida dela. É só André Vitor sem C e o numeral 7. Então, e o 7 porque é o número de Deus, é o número da perfeição, da abundância. Eu chego em qualquer lugar, tá lá o 7 me esperando. André, muitíssimo obrigado. Eu não tenho palavras para te agradecer. Eu tenho certeza que você tocou muita gente hoje e certamente em breve a gente vai estar fazendo uma outra live aqui para agradar os corações e para abençoar as pessoas também. Um beijo, que Deus te abençoe, meu. Beijo grande, Deus abençoe todos vocês. É breve. Esse foi o André que esteve aqui com a gente. Muito obrigado. Quero dizer que a live vai ficar no IGTV.
Então avisa as pessoas para que as pessoas possam assistir quantas vezes quiser esse homem de Deus, esse homem poderoso e que usa toda a humildade que ele tem para levar amor, o amor de Jesus a milhões e milhões de pessoas, não apenas no Brasil, mas no mundo todo. Um beijo no seu coração, André. Fique com Deus. Beijo. Beijo grande. Tchau. Muitos comentários aqui, eu não vou conseguir responder a todos. Muitíssimo obrigado para você que esteve com a gente até agora, tá bom? Eu prometo que em breve